consulto os colegas se tem alguma objeção quanto à aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, o agravo regimental no cumprimento de sentença número 601.416/2018, relatoria do juiz Normando Souza, agravante é a União Federal, agravado Cleidivan Ribeiro Leite. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves e juíza Tina Souza. O ilustre relator está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Doutora Sara também. Bom, estes autos versam sobre agravo regimental interposto pela União em face de uma decisão monocrática que deferiu um pedido de parcelamento em prazo superior a 60 meses, em sede de um cumprimento de sentença. O juiz relator, à época, em decisão monocrática, deferiu o parcelamento superior a 60 meses e determinou que a União providenciasse os documentos necessários para a formalização. Inconformada, a União interpôs o presente recurso e alegou que o artigo 17 da Resolução TSE 23709, aplicável ao parcelamento de multas eleitorais, não regula débitos de outra natureza, como os aqui discutidos, cuja competência seria distinta e limitada pela Lei 9469 de 97. Também afirmou a União que o parcelamento, além de estar restrito a 60 prestações, não pode ultrapassar os critérios estabelecidos na regulamentação aplicável à União. Disse que a regulamentação da Justiça Eleitoral se limita ao parcelamento de multas eleitorais em âmbito administrativo e que, neste caso, trata-se de um crédito já judicializado e a gestão deveria ser exclusivamente da União. Sustentou que a Lei 9.469 estabelece o limite de 60 prestações mensais para os débitos da Fazenda Pública Federal e que aceitar condições diferentes implicaria afronta ao ordenamento jurídico, pois a dívida em questão não é de natureza eleitoral, mas resultado de cumprimento de sentença, o que exigiria outro tipo de procedimento. Por tais motivos, pede que seja rejeitada a proposta do devedor por descumprir parâmetros legais de parcelamento e, caso mantida a decisão, que a gestão do parcelamento e emissão de guias seja realizada pelo juízo competente e não pela União, conforme regulamentação vigente. Não houve contrarrazões. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação na condição de fiscal da lei, entendeu não haver vício na decisão atacada, tendo em vista que a legislação específica na seara eleitoral acolhe o pedido deferido de parcelamento acima do que é estipulado pela União na cobrança em análise. Este é o relatório, excelência. Senhora Procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. O agravo é tempestivo e adequado, então dele eu conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Não havendo, Vossa Excelência pode prosseguir. Vamos lá. A situação ora exposta trata de aparente conflito de normas, que foi resolvido pelo relator, que me antecedeu, porque foi antes, da minha assunção, em favor do peticionante no sentido de afastar o regramento invocado pela Advocacia Geral da União. Em síntese, o agravo afirma que o parcelamento da dívida, aspas, é de competência da Justiça Eleitoral em momento anterior ao cumprimento contencioso pela União, do que fora deferido por sentença, fecha aspas. E em sede de cumprimento de sentença, onde a parte exequente passa a ser a União, o normativo a ser adotado está destacado na Lei 9469 de 97, que trata da intervenção da União em ações onde figurem como autor ou réu entes da administração indireta. Para avalizar seu posicionamento, assim se manifestou o juiz Paulo Madeira, autor da decisão que está sendo questionada. Nosso colega falou assim: desta forma, existe legislação restrita à matéria, ainda que o interesse público tenha sido o fundamento para as cobranças de créditos da Fazenda Pública, é a especialidade do direito eleitoral que prevalece no caso,
Ademais, em sopesando as matérias constitucionais, o princípio da supremacia do interesse público não se sobrepõe ao da dignidade da pessoa humana. Esse brocardo é que alicerça a possibilidade de parcelamento das dívidas de pessoas físicas em quantidade acima de 60 meses, a fim de garantir o mínimo existencial ao requerente. Fechou aspas. A decisão objulgada está em consonância à jurisprudência eleitoral. Sem delongar em outras ações, exponho por meio de citação de julgados da Corte Eleitoral a possibilidade de flexibilização desse prazo de 60 meses. Aqui eu estou disponibilizando o voto e eu trouxe aqui, e penso que posso dispensar a leitura, vocês têm aí várias, é bem grande, né, o julgado, e fiz 2 vezes, fiz o número, esse primeiro aqui é o número 601.487 de 2023, do relator ministro Benedito Gonçalves. Cito também um outro que é da lavra do ministro Benedito, dois julgados dele, mas no TSE, bem recente. E, como se nota nos julgados, a preocupação maior na extensão do prazo ordinário, 60 meses, é não onerar a parte, principalmente quando se trata de pessoa física, ao ponto de lhe retirar a possibilidade de sobreviver dignamente. Portanto, é inconcebível impor ao devedor o pagamento de parcelas que somam valores acima do que recebe mensalmente, até mesmo porque se tornaria inadimplente em razão da incapacidade de pagar. Desta forma, a legislação específica, no caso a resolução TSE 23.709, trouxe a excepcionalidade de parcelamento superior a 60 meses, como está aqui no artigo 17 da resolução. Eu peço vênia para poupá-los da leitura, mas a leitura é bem simples e fala que pode ser feita, é observado o limite e tal. Então, autoriza estender-se por prazo superior a 60 no parágrafo 1º, está transcrito aí no voto. A alegação de que a legislação específica de cobrança, aplicável às causas em que a União é parte, não se sustenta, pois, em razão da aplicação do brocardo lei especial derroga à lei geral, implica diretamente na utilização do caso em apreço da norma eleitoral. Por todos os motivos acima delineados, não há motivos para se modificar a decisão exarada e ora combatida. A alegação de que a legislação distintiva de cobrança aplicável às causas da União figura como parte não se sustenta, pois aqui houve uma repetição, eu peço desculpa porque foi uma transcrição indevida. No tocante ao pedido subsidiário, eu entendo que assiste razão à AGU, e o acompanhamento da dívida deve ser feito pela Secretaria Judiciária dessa Corte. Então, neste passo aqui, eu verifico que o devedor continuou a fazer o recolhimento das parcelas que lhe foram deferidas. Todavia, a fim de manter a integridade do pagamento, eu vou determinando aqui que a Sejude faça o devido levantamento das parcelas pagas e do saldo devedor, fazendo constar a informação antes do processo retornar concluso ao relator. Com isso, com essas razões, eu vou pelo desprovimento do agravo regimental, Excelências. É como eu voto. Só uma pergunta, não está dando provimento parcial em relação a uma parte, não, né? Porque essa aí é bem mínima, né? É só uma questão, penso eu, que é desprovimento. Parcial, porque talvez? Esse parcial é bem mínimo. Mas é parcial, hein? Parcial, né, então? Porque ele pede, né, alternativamente, que fique a gestão da cobrança aqui. Então, em parte, é parcial. Ok. Como vota o juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminente pares, doutor procuradora regional. Senhor presidente, o eminente relator, ele disponibilizou o voto, eu li o voto na sua integralidade e verifiquei que ele está de acordo com a nossa jurisprudência, com a jurisprudência do TSE, do nosso regional, e também analisando também o próprio parecer do órgão ministerial, que foi no mesmo sentido. Então, diante disso, senhor presidente, e considerando esse ajuste no parcial,
manifestado pelo doutor relator, vou acompanhá-lo na sua integralidade. É com o voto. Juiz Carlos Torque. Também acompanho o relator. Provimento parcial. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu do agravo regimental e, no mérito, deu-lhe provimento parcial nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Excelências, eu havia trazido para julgamento um embargo de declaração no agravo regimental, no mandado de segurança, e aconteceram dois percalços nesse processo. O primeiro deles é que a secretaria acabou distribuindo a mim, como relator, mas a autoridade coatora era a presidência do TRE. Na época, a presidência cabia ao desembargador João Lages, mas posteriormente eu assumi no lugar dele e acabei prestando as informações. Consequentemente, eu estou impedido. E esse processo foi para o meu gabinete e ele ficou basicamente uma semana lá. E eu já estava com o voto pronto quando fui alertado pelo desembargador Carlos Torque sobre essa particularidade. E eu voltei ao processo e constatei realmente que eu fui acabei sendo posteriormente a autoridade coatora, consequentemente, eu estou impedido de julgar esse processo. Então, eu determinei a redistribuição e a secretaria acabou de me informar que ele foi redistribuído ao juiz Rivaldo Valente. Eu estou fazendo todo esse relato para pedir ao juiz Rivaldo Valente que dê prioridade a esse processo na medida do possível, porque, em verdade, trata-se de um processo que tem relevância e quanto mais cedo Vossa Excelência puder trazer, eu agradeço, tá bom? Então, feitas essas considerações, eu pergunto se há algum processo em mesa para julgamento. Não havendo, eu declaro encerrada essa sessão e já os convoco para a sessão de segunda-feira. Muito obrigado e que todos e todas tenham um ótimo final de semana. Obrigado, presidente. Recording stopped.